Amém? Eu creio que hoje é um kairos de Deus, um tempo oportuno, de recomeço para muitas vidas aqui. O Senhor te trouxe nesse lugar. Você pode virar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: o Senhor te trouxe nesse lugar. Não foi o homem, não foi uma mulher que te convidou. Foi o próprio Espírito Santo que te atraiu até esse lugar. E ao ver essa peça, nós vemos que Deus é um Deus pleno de restauração. Que Ele tem um desejo de reparar o dano. Reparar, como nós cantamos, aquilo que foi perdido pela dor, que causou aquele transtorno, aquela ferida em nós. E Ele nos recebe de volta como filhos. Aqueles que estavam longe do seu propósito, Deus tem o poder de tocar e trazer de volta para o seu propósito, trazer de volta para a sua vontade. Ele é um Deus de recomeço, amém ou não amém? E Ele quer recomeçar com você nessa noite. Não perca o tempo de Deus. Diz assim comigo: eu não posso perder o tempo de Deus. Assim como um dia Ele recomeçou com a humanidade após o dilúvio, Deus inundou essa terra e Ele recomeçou fazendo uma aliança com Noé e deu a mesma direção, a mesma ordem que Ele deu para Adão: sejam férteis e encham a terra. Vamos recomeçar. Meu propósito eu não vou deixar de lado, eu vou cumprir cabalmente. E assim Deus vai fazer na minha vida e na tua vida nessa noite. Nós vemos isso na palavra. Se nós buscarmos nas escrituras, nós veremos homens que foram restaurados pela graça e misericórdia de Deus. Nós vemos Moisés sendo restaurado por Deus. Nós vemos Pedro sendo restaurado por Deus. O que dirá da passagem do filho pródigo? Alguém que se afastou do pai, que abandonou o pai, e mesmo assim Deus restaurou plenamente a vida daquele jovem. Eu falei de Moisés porque Deus ministrou uma palavra no meu coração. Eu ouvi uma ministração, uma pregação de um pastor, e aquilo me chamou a atenção, e eu queria repartir com vocês nessa noite. E essa história está justamente ligada à vida de Moisés, um homem que foi chamado por Deus. Quantos foram chamados por Deus aqui? Se você não sabe se foi ou não foi chamado por Deus, eu quero te dizer nessa noite que você foi chamado pelo Senhor. Deus tem um desígnio para a tua vida. Deus tem uma missão, um propósito. Deus tem um plano para a tua vida. E a palavra do Senhor declara que os planos de Deus jamais serão frustrados. Amém ou não amém? E aqui é uma passagem que fala de Moisés. Moisés que foi chamado a ser profeta no meio do seu povo, a ser profeta no meio da nação de Israel, a declarar para a nação de Israel qual seria a vontade do Senhor. Mas em um determinado momento, Moisés ele sobe um monte para ouvir a voz de Deus, e onde ele recebe os 10 mandamentos através do próprio dedo de Deus. Deus escreve em 2 tábuas de pedra os mandamentos, as leis, os 10 mandamentos. E durante aquela estadia de 40 dias, sem comer, de jejum, longe de casa, Deus começa a falar: Moisés, enquanto você está aqui, o povo está lá se corrompendo. E Moisés ele fala: não, que isso, Senhor? O Senhor não pode abandonar esse povo. E Moisés meio que começa a tentar convencer a Deus de não desistir do povo, porque o povo realmente tinha abandonado os propósitos de Deus. O povo tinha abandonado os planos do Senhor. E pediram para Arão fazer um bezerro de ouro, porque Moisés estava demorando no monte. E Moisés começa a falar: Senhor, não desista do teu povo, que dirão de ti? E começou a querer ensinar a Deus, tentar convencer a Deus de que ele não podia exterminar a nação de Israel. E Deus começa a falar com Moisés: Moisés, o povo me abandonou. O povo se corrompeu, o povo se tornou um povo idólatra, começou a me substituir e adorar um bezerro de ouro. De repente, quando acaba aquele tempo de 40 dias e 40 noites, Moisés desce com as tábuas na mão e vê o povo se deleitando, bebendo, idolatrando aquele bezerro. A palavra de Deus diz que Moisés pega aquelas 2 pedras, aquelas 2 tábuas de pedra, e quebra aquelas pedras. Tamanha a ira que ele ficou,
tamanha decepção ou frustração que ele ficou. E como diz aí no linguajar coloquial, Moisés, ele chuta o balde. Moisés, ele desiste de ser aquele profeta, porque era o exato momento, o momento oportuno que ele tinha para declarar a vontade de Deus, para exercer o ministério que ele foi chamado. E naquele momento ele quebra o princípio, quebra os mandamentos, quebra aquelas 2 tábuas de pedra. E isso tem uma ministração, um ensino, que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite. Eu queria que você abrisse em Êxodo 34, eu quero ser breve contigo. Êxodo 34, versículo 1 ao versículo 5. É interessante que Moisés teve uma segunda chance. Moisés, ele caiu em si. Deus, ele, através da sua infinita misericórdia e longanimidade, ele dá mais uma chance para Moisés. Porque apesar daquele povo ter caído em idolatria, e Moisés não ter idolatrado junto com o povo, mas Deus também o reprova. Deus também reprova a atitude de Moisés de ter se irado, de ter quebrado aquelas tábuas. Em Êxodo 34, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Moisés aqui, ele tomou 4 atitudes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque nós temos declarado que é um tempo de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos declarado que é um tempo de recomeço, de que Deus há de restaurar aquilo que foi perdido, destruído com o passar do tempo. Amém ou não amém? Mas existem algumas ações que nós devemos tomar. Você pode ver que Moisés, quando ele quebrou os mandamentos, e quando eu falo de quebrar os mandamentos, eu falo de quebrar princípios, eu falo de desobediência, eu falo de deixar valores, eu falo de pessoas que um dia tinham as verdades dentro do seu coração e abandonaram, quebraram esses mandamentos, quebraram esses valores, desistiram do propósito de Deus. Mas Deus te dá a segunda chance nessa noite, amém? Eu queria compartilhar com vocês 4 ações, 4 atitudes que são necessárias para que o recomeço de Deus aconteça na nossa vida. Você pode ver que Moisés aqui, ele foi confrontado por Deus. Deus falou para Moisés no versículo 1, que ele tinha quebrado as pedras. Ele tinha quebrado as tábuas, foi ele que tinha abandonado os mandamentos, foi ele que tinha abandonado os princípios do Senhor. Talvez você tenha olhado para a tua vida, talvez você tenha olhado para essa peça, tenha olhado para a ferida que está no teu coração, a ofensa que você sofreu, e talvez você tenha buscado culpados, talvez você tenha transferido essa culpa para o próprio Deus, talvez você tenha buscado culpado em pessoas, mas o que eu vivi foi por causa de fulano. Nós vemos na Bíblia algumas pessoas que transferiam a culpa para outros. Nós vemos a vida de Adão, a própria vida de Moisés. Teve um momento na sua caminhada que o povo de Israel se rebelou contra Moisés e começou a reclamar que eles não tinham água, para beber, e começaram a ter saudades do Egito. E Deus começou a clamar, e Moisés começou a clamar a Deus. E Deus falou com Moisés: Moisés, fala a rocha, e vai sair água da rocha. E Moisés, com aquela ira, o homem que era considerado o homem mais manso da terra, ele pega o bordão do cajado e bate 2 vezes na rocha, e começa a jorrar água na rocha. Deus chama Moisés e Arão e fala: por causa da rebeldia de vocês 2, vocês não vão entrar na terra prometida. Moisés, na verdade, ele também já tinha desobedecido a Deus em outra ocasião. E quando Deus confronta ele
ele transfere a culpa para o povo. Ele diz, mas foi esse povo que se rebelou. E ele chega a dizer isso para o povo: eu não vou entrar na terra prometida por causa daquela ocasião em que vocês me enfrentaram e eu acabei errando. Ele transfere a culpa também para o povo. Mas nessa ocasião, Moisés abaixa as suas orelhas e ele abaixa a cabeça e reconhece que ele não deveria ter quebrado os mandamentos de Deus. Quantos me compreendem? Nós vemos pessoas que reconheceram aonde erraram. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira atitude, reconhecer onde pecamos, onde nós erramos, o quanto nós necessitamos do Senhor. Não tem como Deus recomeçar algo na minha vida se eu não reconhecer onde eu errei, se eu não reconhecer que eu necessito dEle, se eu não der o meu primeiro passo e declarar: Senhor, eis-me aqui, recomeça a Tua obra na minha vida. Um dia o filho pródigo, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu que tinha se afastado do Senhor, e ele voltou para a casa do pai. Um dia Isaías declarou: Senhor, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também possuo, Senhor, os lábios impuros. E Deus foi lá e tocou com a brasa viva onde? No braço? Na mão? Não, Deus tocou nos lábios de Isaías. Aonde nós reconhecemos, quando nós carecemos de algo e nós declaramos para o Senhor: Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha debilidade, eu reconheço a minha carência, por isso vem sobre mim. O Senhor, Ele começa a restaurar a nossa sorte. A primeira atitude é reconhecer onde erramos. Talvez alguém te feriu e você não soube lidar com essa ofensa, você não soube lidar com o erro do outro, e abandonou e buscou culpados, e abandonou os propósitos do Senhor. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é simplesmente um peso na consciência, onde nós não mudamos de mente, nem mudamos de atitude. O arrependimento, que é metanoia no grego, é a mudança primeiramente no nosso interior, é no nosso coração, é na nossa mente, e fatalmente, consequentemente, nós teremos frutos dignos de arrependimento. E o primeiro passo do arrependimento é reconhecer onde deixamos o Senhor. Quantos me compreendem? Diz assim para a pessoa que está do teu lado: o primeiro passo é reconhecer. Moisés teve que reconhecer. Deus falou para ele: tu quebraste os mandamentos, tu quebraste as tábuas de pedra. E logo depois vem o segundo passo, a segunda atitude. Após nós reconhecermos a nossa carência, que nós precisamos do Senhor, nós precisamos aceitar as consequências dos nossos pecados. Nós precisamos aceitar. Muitas pessoas querem recomeçar com Deus e acham que vai ser uma varinha de condão, onde tudo vai mudar da noite para o dia. Nós precisamos saber lidar com o processo de restauração do Senhor. Na verdade, o recomeço de Deus é um processo dia após dia, que Deus vai trilhar conosco. Nós pegamos o exemplo de Davi, alguém que pecou contra o Senhor, alguém que feriu a vontade de Deus, cometendo adultério, logo seguido em homicídio, e ele sofreu as consequências daquele pecado, inclusive a sua família sofreu dano. Deus o perdoou, mas ele teve que aceitar com as consequências daquelas ações impensadas, aquelas ações pecaminosas, aquelas ações que feriram os mandamentos de Deus. Deus fez Moisés, voltando aqui para a passagem, Deus fez Moisés subir o monte de novo. Moisés tinha subido a primeira vez, quebrou as tábuas, reconheceu o seu pecado, seu erro. Deus fez Moisés subir o monte de novo. Deus fez Moisés jejuar 40 dias e 40 noites de novo. Deus fez ele lavrar 2 tábuas de pedra e subir o monte com essas 2 tábuas. Isso é consequência. Na verdade, ele teve que ficar longe de casa de novo. Ele teve que ouvir as mesmas palavras de novo. Às vezes a pessoa quer recomeçar em Deus e parece não entender que é um tempo de quebrantamento, é um tempo de se humilhar, é um tempo de não reivindicar nada. Inclusive tem pessoas que às vezes querem recomeçar a sua história com o Senhor, mas já começa reivindicando algo, já começam reivindicando direitos.
Às vezes a gente chega para Deus e fala: Senhor, é meu direito, eu quero isso de volta. E não entende que é tempo de quebrantamento, é tempo de humilhação, é tempo de chegar para Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, seja propício a mim, pecador, restaura a minha sorte, restaura a minha vida, restaura a minha casa. Amém, não amém? Segundo passo é aceitar as consequências do processo que Deus tem na nossa vida. Não será de uma noite para o dia, será um processo. Você precisa ter paciência e crer, perseverar, que Deus vai mudar a tua sorte. Terceira atitude. Às vezes a gente declara para o Senhor: Senhor, eu quero a restituição. E Deus fala: faz você a restituição. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: a restituição depende de você. Quantos me compreendem? Foi a terceira atitude. Moisés teve que lavrar 2 tábuas de pedra. Ele que teve que fazer. Quem foi que quebrou as tábuas? Moisés. Quem teve que lavrar 2 tábuas de pedra novamente? Foi Deus que fez? Num passo de mágica? Não. Moisés teve que lavrar 2 tábuas de pedra. A Bíblia diz no versículo 1: como as primeiras. E eu acho interessante que Deus, Ele diz aqui no versículo, no início do capítulo, que Ele iria escrever nas tábuas de pedra. Mas o interessante, quando a gente vai no versículo 28, leia comigo, Êxodo 34, versículo 28, nesse mesmo capítulo. Queria que você lesse junto comigo. Diz assim: ali esteve com o Senhor, ali esteve Moisés com o Senhor, 40 dias e 40 noites. Não comeu, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Você pode ver que quem escreveu nas tábuas de pedra foi Deus? Foi Deus? Aqui diz que o próprio Moisés teve que escrever. Aqui tem um ensinamento para mim e para você, amados. Nós queremos restauração de Deus na nossa vida, amém? Mas nós precisamos correr atrás de restaurar os mandamentos em nós, os valores em nós, os princípios em nós. Amado, se você mentiu, desfaz a mentira. Amado, se você ofendeu alguém, peça perdão. Se alguém te ofendeu, libere perdão. Nós precisamos fazer essa restituição na nossa vida. Nós precisamos dar o passo para nos vermos livres da ofensa. Se você está caído em impureza, levante-se agora em nome de Jesus. Se você está desanimado, incrédulo, você precisa se erguer e correr, como diz a peça, para os braços do Pai. Você deve correr. Deus não vai correr para você, amém ou não amém? Deus está de braços abertos, somente te esperando você o encontrar, para que você possa recomeçar a tua história nele. Qual é o princípio que você quebrou? Qual é o mandamento que você quebrou? Qual é o valor, qual é a verdade que você abandonou? Restitua isso na tua vida. Restitua isso a partir de hoje na tua vida. Senhor, eu quero voltar para os teus princípios. Eu quero voltar para os teus valores. Eu quero voltar para aquela verdade que um dia inflamou meu coração e que mudou a minha vida e que um dia eu abandonei. Deus, eu quero restauração. Deus quer te restaurar, mas você precisa dar os passos necessários para que Ele faça mudança em você. Já dizia, uma frase que Samuel compartilhou semana retrasada, Albert Einstein: não existe demonstração maior de insanidade, de loucura, do que fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, dia após dia, e esperar uma mudança acontecer na tua vida. Se você fizer as mesmas coisas, do mesmo jeito, todos os dias, amados, a mudança, a transformação, o recomeço não vai acontecer na sua vida. Mas a partir do momento que você reconhecer o teu erro, reconhecer a tua distância de Deus, reconhecer a fuga dos propósitos do Senhor, você aceitar esse processo, que é um processo que pode ser demorado ou não, mas é um processo, e você realmente dar o passo de restituição, fazer essa restituição, voltar para aquilo que se perdeu, Deus vai começar uma obra de restauração na tua vida. Mas isso depende
da sua atitude, do seu posicionamento. Moisés, em Êxodo 34, versículo 9, é prova de que ele estava no novo posicionamento. Leia comigo, Êxodo 34, versículo 9. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade, ele se inclui, e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Mas eu quero pegar o iniciozinho. Senhor, se agora, dessa vez que eu estou subindo, se achei graça aos teus olhos, faça a restituição, faça a restauração. Se agora eu tenho achado graça, se agora você tem olhado para mim, ó Pai, e tem achado graça aos teus olhos, muda a minha história, muda a minha sorte, restaura a minha vida. Ele se humilhou, se quebrantou. Talvez você olhe para essa peça, pessoas com crise de identidade, pessoas que foram ofendidas, caíram na malha da impureza, na malha da desilusão por causa de relacionamentos, estão frustrados por algum motivo, mas ainda não bateram no peito e declararam: Senhor, sê propício a mim, pecador, restaura a minha sorte, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. Por isso começa, Senhor, uma nova história na minha vida, ou começa a primeira vez a Tua história na minha vida, porque há pessoas aqui que talvez nunca tenham experimentado os propósitos de Deus, e Deus também te trouxe nesse lugar, para que Ele possa iniciar a obra dEle na tua vida. Quarto passo, para nós encerrarmos: a restauração, ela só é plena. O estágio final de restauração é quando as pessoas voltam para o propósito inicial, quando um dia Deus as chamou. Quando um dia Deus chamou ela. Quando essa pessoa ela volta para o propósito inicial. Você vê isso na vida de Moisés. Moisés, em Êxodo 34, 32, ele desce com a glória de Deus sobre a vida dele, com o rosto brilhoso. E no versículo 32 do capítulo 34, diz assim: depois vieram todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele quem? Moisés, tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Aqui Moisés desceu do monte com o rosto cheio da glória de Deus e começou a profetizar e declarar novamente qual era a vontade do Senhor. Você quer saber se Deus restaurou plenamente uma pessoa? É quando ela voltar plenamente para o propósito a qual um dia Ele a chamou. Pedro foi assim, desistiu do propósito de Deus, desistiu do chamado de cuidar de vidas, de ser pescador de almas. E Jesus restaura Pedro e leva ele de volta para o propósito dele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quando há uma restauração, é quando acontece na caverna de Adulão, onde entravam pessoas feridas, onde entravam bandidos, entravam pessoas rejeitadas, e saíam de lá homens, guerreiros, soldados do exército de Deus. Deus quer fazer com que as pessoas que estão na caverna de Adulão, talvez feridas, maltratadas e rejeitadas, saiam do processo de restauração como um guerreiro do Senhor, uma flecha de Deus que vai fazer a diferença nessa geração. Deus quer te usar, amado. Deus quer usar você, querida. Nós vemos outras pessoas, o que dirá do vale de ossos secos, onde o profeta Ezequiel olhou para um monte de ossos num vale e profetizou a vontade de Deus. E desse vale Deus levantou um exército sobremodo numeroso. Deus é poderoso para fazer com que um exército seja erguido no meio do nada. É onde você olhar para um cemitério e sair de lá um exército forte e poderoso. Deus é poderoso para tocar na tua vida e restaurar tudo aquilo que foi perdido e te dar muito mais. Nós cantamos aqui o Deus que dá infinitamente mais. Infinitamente mais. Nós pregamos o exemplo de Sansão. Alguém que perdeu a visão. Alguém que abandonou o chamado de Deus. Mas no dia da sua morte, ele pediu: Senhor, tem misericórdia de mim.
renova a tua unção em mim, renova o teu propósito em mim. E a Bíblia declara que ele com os olhos, ele estava sem os olhos, ele derrubou 2 colunas onde ele estava preso. E Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que em toda a sua vida. Ele matou mais filisteus do que toda a sua trajetória. Deus é poderoso para restaurar a unção que um dia ele derramou sobre nós. Amém ou não amém? Vou repetir, Deus é poderoso para restaurar a unção que um dia ele derramou sobre a tua vida. Amém ou não amém? Você precisa tomar posse disso. Você precisa se posicionar e crer naquilo que você declara com a tua boca. Eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Oh Deus, você precisa crer. Você precisa parar de ver e ver Deus de forma errada. Você precisa parar de ver Deus e se ver de forma errada. Ele é um Deus que não esmaga a cana quebrada. Se nós pegarmos a cana, o caule do trigo, e se nós quebrarmos simplesmente, ele tem o poder de se regenerar. Mas se você pegar o caule do trigo e esmagar com os teus dedos, não nasce mais nada. Mas a Bíblia declara que o nosso Deus, Ele não esmagará a cana quebrada. Tem alguma cana quebrada aí? Ele é poderoso para regenerar e restaurar tudo aquilo que se quebrou e se perdeu. A Bíblia declara que Ele não apaga o pavio que fumega. Se tem uma fumacinha, pelo contrário, quando Jesus assopra, aí é que o fogo tem que pegar. Aí o fogo pega. Deus não esmagará a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. O Espírito Santo, Ele quer soprar na tua vida nessa noite. Ele quer reacender a chama no teu coração. Como eu disse, Ele é um Deus de recomeço. Ele quer recomeçar com você nessa noite. Não perca o Kairos, a oportunidade de Deus. Corra para os braços do Pai. A oportunidade de hoje, assim como Ele um dia restaurou a humanidade, Ele vai te restaurar nessa noite. Põe-se de pé em nome de Jesus. Deus, Ele quer fazer uma aliança com você, ou refazer uma aliança com você. Foi muito bom hoje participar de um batismo lá na Praia do Forte. Nós batizamos 4 jovens lá. E é muito bom ver a ação do Espírito Santo, porque nós nos manifestamos lá publicamente, onde incrédulos, desviados, pessoas se aproximaram, teve gente filmando, teve gente que não sabia o que era. E nós entramos nas águas e começamos a batizar aqueles 4 jovens. E é muito bom ver a ação de Deus na vida daquelas pessoas, a restauração de Deus. E tem um jovem que Deus recomeçou naquele momento com ele. E foi muito bom ver Deus operar na vida daquele jovem. Porque no momento que nós mergulhamos ele, batizamos eles nas águas, o Senhor batizou ele com o Espírito Santo. Naquele mesmo momento ali, aquela mesma ocasião. Isso é uma ação de Deus, amados. Isso é uma ação do Espírito Santo. A glória da segunda casa, eu disse para aquele jovem, a glória da segunda casa, diz a palavra, será maior do que a primeira. E você precisa crer nisso. Toma posse. É um recomeço que Deus faz na tua vida, na tua história. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Eu quero falar para 2 classes de pessoas aqui. Uma é aquela que quebrou os mandamentos, que deixou os princípios, pessoas que abandonaram as verdades, que desmaiaram no meio do caminho, desobedeceram a Deus. Algo tomou o lugar de Deus. Talvez o seu próprio ego tomou o lugar de Deus. Pessoas que desceram da cruz, um dia começaram a viver o evangelho do reino, mas tomaram a sua vida de volta. Pessoas que desobedeceram, estão na malha da impureza, estão na malha da ofensa, estão na malha da cobiça, da idolatria. E a segunda classe
são aquelas pessoas que desistiram do propósito de Deus na sua vida. Como diz aí fora, jogou a toalha, pendurou a chuteira, abortou a missão que Deus um dia chamou. Mas há uma forte convicção no meu espírito que Deus vai restaurar sonhos, planos, o chamado, a esperança, a alegria, a expectativa de volta, a fé, a sua casa, a sua família. Vai restaurar a tua história. É tempo de recomeçar em Deus.